Bem, pessoal, hoje gostaria de falar sobre o conceito de CI/CD. Por quê? Eu, em vídeos anteriores eu estava falando sobre React, como fazer o deploy, porém o processo era manual. Então, eu queria falar sobre CI/CD, porque será necessário entender esses conceitos para entrar numa ferramenta que será utilizada tanto para automatizar o deploy, ah, quanto também para rodar os testes, que é o GitHub Actions. Vamos lá, deixa eu dar um contexto antes. O mais comum hoje em dia é quando você não aplica ah, ferramentas como CI/CD. Exemplo, você tem o seguinte problema: você está desenvolvendo, você conseguiu implementar testes na sua aplicação, onde esses testes vão conseguir validar se aquela funcionalidade está funcionando tudo ok. Se você implementou essa funcionalidade hoje, daqui a um mês você consegue rodar os testes e garantir isso. Só que você está trabalhando num projeto, você está fazendo uma funcionalidade. Há várias pessoas trabalhando nesse projeto. Então, uma coisa interessante a se fazer é como é que eu consigo garantir que um código que eu estou mandando para o repositório remoto ali do GitHub, aquele código que eu estou mandando, eu consiga rodar os testes e depois de rodar os testes vai estar tudo ok para colocar esse novo código junto com o atual, por exemplo. Então aí entra uma solução para isso, que é o processo, que é o que nós chamamos de CI, ou contínuo, desculpa, o processo de CI, que significa, é uma abreviação em inglês para Continuous Integration ou integração contínua. É um processo onde você integra ali, você tem seu time, você garante que aquele código que ele está enviando ali, rodando os testes, você vai garantir que está tudo ok, se tá tudo, essa funcionalidade que ele implementou está tudo ok dentro dos conformes ali, está funcionando. Se o teste passar, aí sim o cara poderia aprovar uma PR ali, para esse código ser colocado junto ao código já atual do repositório. Então, seria para fazer essa garantia, garantir que o código vai estar rodando e que eu mande o código para o repositório, rodando os testes, eu consigo garantir que o código está tudo ok, para o meu colega de trabalho, minha colega de trabalho, quando for baixar aquele código para desenvolver suas funcionalidades, as tarefas deles, cada uma funcionalidade, eles não tenham problemas com o meu código quebrando. Então, aí entra o motivo de se utilizar CI, a parte de CI. E o GitHub Actions é uma ferramenta que vai agregar muito. Eu ainda vou entrar mais em detalhes mais tarde nessa parte de GitHub Actions. Aí entra um outro ponto também que é interessante, que é, beleza, o código tem essa parte CI, essa integração contínua, tá tudo funcionando. Aí agora vocês têm que pôr esse projeto para rodar em um ambiente de homologação, em produção, e sempre tem que parar alguém para fazer esse processo, rodar vários comandos, para atualizar o projeto, tem toda uma ordem para rodar esses comandos. O cara vai ter que lembrar os comandos, não pode errar a ordem, porque isso afeta, não pode esquecer nenhum comando, porque cada comando tem uma importância ali na hora porque tem aquela importância para ser rodado. Então, aí entraria a parte de continuous deploy, ou deploy contínuo, que é o quê? O código foi lá para um branch de staging, um branch master, automaticamente alguma ferramenta vai ser responsável por executar uma série de passos que seriam passos executados manualmente por uma pessoa. Então, essa ferramenta vai executar passo por passo, mantendo a ordem, a chance depois de esquecer algum comando é nula, porque você já especificou certinho no script. Você não toma o tempo de uma determinada pessoa para fazer essa determinada ação. Então, se automatiza esse processo de deploy também, seja para uma aplicação em ambiente de stage ou um ambiente de produção.
E nesse caso aqui, eu já citei, o GitHub Actions é uma ótima ferramenta para isso. Ele é muito utilizado para a parte de CI e CD, Continuous Integration e Continuous Deploy, mas também você consegue utilizar ele para outras tarefas, por exemplo, de automatização. Por algum motivo você tem um banco de dados e você precisa, um horário da madrugada, por exemplo, uma hora da manhã, fazer um backup, por exemplo, e guardar em algum lugar. Você consegue criar ali esse script usando o GitHub Actions para fazer isso para você, se automatizar esse processo. E assim evitando você ter que gastar com uma máquina só para rodar isso. O GitHub Actions vai te cobrar por execução, diferente de uma máquina que você teria que deixar rodando ali com um cron job, por exemplo, vou fazer isso para você. Esse é um cenário. Não é um cenário tão interessante, porque a maioria das vezes eu recomendaria você usar um banco de dados, um serviço de banco de dados que já cuida disso para você não ter que cuidar desses detalhes, tipo um RDS, por exemplo. Aqui, falando um pouco mais sobre o GitHub Actions, além dessa questão dele ser uma ferramenta, eu expliquei que ele consegue tanto fazer CI e CD, mas também automatizar outras tarefas, eu acho que o que pesa em utilizá-lo é o fato por estar sendo adotado por várias empresas, então vai surgindo, você vai achar muito documentos, artigos explicando como fazer as coisas, que talvez uma ferramenta não tão conhecida você não vai ter. Então fica mais fácil ali até para você construir todos esses scripts, para automatizar a parte CI. Às vezes você quer fazer uma parte CI que você tem que notificar o Discord quando der algum erro. Você consegue fazer, você vai achar muitos posts explicando sobre isso com GitHub Actions. Outro ponto é que se você está trabalhando com GitHub, a praticidade de configurar é muito grande. Exemplo, se você tiver um projeto no GitHub, o que simplesmente você vai precisar fazer é criar esse diretório .github/workflow e dentro dele você vai pôr os arquivos .yaml. Ele trabalha com arquivos YAML, que são arquivos que respeitam a indentação ali. Então ele trabalha com esses arquivos. Você colocou um arquivo desse igual esse development aqui, .yaml, quando você mandar esse código ali já para o seu repositório, ele já vai identificar que tem uma action do GitHub. Então, aí provavelmente, baseado na sua configuração, você vai ter aqui disponível, nessa seção de action aqui, quando ele for disparar algum evento, você vai conseguir ver as actions que foram rodadas e as actions que estão sendo rodadas, que falharam. Um exemplo. Aqui, só para dar uma instrução. Mas beleza, você falou que quando elas forem executadas, mas em que momento isso ocorre? Um exemplo aqui seria, o GitHub Actions ele trabalha com eventos. Então, quando ocorrer tal evento, faça tal job. Então, aqui é um exemplo de como configurar um evento. Quando fazer um push para o branch develop, executa o job, que esse é o nome dele. Você vai executar todo esse procedimento dentro de um sistema operacional, no caso um Ubuntu na versão mais recente. Aqui eu estou especificando Node, mas você pode especificar Go, você pode especificar PHP, Java, vai depender de suas necessidades ali do seu projeto. E dentro desse job, essa tarefa que vai ser executada, quando ocorrer um determinado evento, você tem o que deve ser executado, que são os steps. Aqui você tem esse use actions. Essas actions aqui já são comandos já feitos, pré-definidos, com vários passos que são muito comuns que devem ser executados. Nesse caso aqui, ele simplesmente vai baixar o código do seu repositório para você. Esse outro passo aqui vai configurar o Node para mim, com o NPM, com o Node ali na versão 12, no caso, que eu estou referenciando aqui. E depois disso, o próximo passo eu vou instalar as dependências do Node. Aqui é o npm install, mas você poderia, se fosse o PHP, seria Composer, se fosse Go, seria GoMod.
Depois disso, eu rodaria os testes. Aí aqui é a forma que o projeto tem, mas ali teria seus comandos, sei lá, PHP Unity, sei lá, vendor barra bin barra PHP Unity, pegaria todos os testes em PHP, por exemplo. Aqui, eu estou criando algumas variáveis de ambiente que eu preciso e depois fazendo o deploy. E caso ocorra aqui, ó, isso é uma coisa interessante. Agora, só que surge-se a necessidade de notificar via Discord, beleza? Então sempre, porque always, porque mesmo se falhar ou se for um sucesso essa execução do GitHub Actions, ele vai notificar via Discord. Aí eu vou pôr a mensagem, o status aqui vai indicar se falhou ou não. Por isso eu posso ter um canal no Discord, no Slack, por exemplo, e notificar, cara, o build foi um sucesso nesse horário. Deu falha. Se deu falha, aí já pode ter uma pessoa ali que vai olhar, o time vai lá, uma pessoa setada para olhar e verificar o que está acontecendo. Pode ter ocorrido dos testes falharem, então a pessoa vai olhar e vai entender o que acontece. Beleza, eu falei o que é CI/CD. Então, beleza, CI é Continuous Integração Contínua, que vai permitir você garantir que o código está todo integrado, garantir que ele está funcionando, e quando o Joãozinho ou a Maria for fazer suas funcionalidades, for baixar o código, não vai estar quebrando, e o Continuous Deploy, ou Deploy Contínuo, em português, vai automatizar o processo de fazer deploy de uma determinada aplicação, seja sua API, seja seu front-end, ali para o ambiente de homologação, porque às vezes precisa verificar se está tudo ok, ou às vezes ir direto para a produção. Aí vai depender de regra de cada empresa. Agora, voltando aqui, um fluxo que eu gosto que eu já adotei é o seguinte, até para deixar mais claro, eu fiz um desenho aqui, imagine que esse Hector aqui seja o desenvolvedor. Ele envia o código para o repositório. Ele criou um branch para fazer determinada funcionalidade chamado feature /create to do. Então, a funcionalidade de criar um to do. Ele finalizou, fez os testes, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir uma PR, para o branch develop. Geralmente, conforme eu fui trabalhando, eu percebi que existem 3 branches que são de extrema importância. Você vai ter o develop, onde todas as funcionalidades ali novas vão surgir desse branch. Vou criar uma funcionalidade de deletar um to-do. O branch vai ser criado a partir da develop. Você tem um outro branch também, que é o staging. Ele vai ser o código esse branch vai ter o código que vai refletir no que o ambiente de stage vai ter. E você tem um branch master, que seria o código que reflete o que está em produção. Então, eu diria que esses 3 branches, nos cenários em que eu trabalhei, foram essenciais porque eles tinham cada uma responsabilidade. Esse branch aqui é o que vai ter o código que vai pegar esse código e mandar para o ambiente de homologação. O master vai ter o código que reflete no que tem em produção da API, do front-end. E o develop seria o código ali que vai ser usado como base para criar um novo repositório para dar início a uma nova funcionalidade, por exemplo. Então, voltando aqui, beleza, finalizei a feature /create to do, abre um PR. Beleza, abrir um PR, lembra dos eventos que eu mencionei aqui? Você tem um outro evento no GitHub Actions, que é o pull request. Se eu não me engano, é assim que ele descreve. E no caso, teria o branch seria o develop. Então, o que iria acontecer? No momento em que eu abrir a PR, seria rodado os testes para garantir que está tudo ok. E estando tudo ok, aí a pessoa passou pelos testes, passou por um revisor, aí sim poderia ser mergeado em developer aquela funcionalidade. Não funcionou, teste quebrou.
notifica que o teste deu errado. Então pega e notifica no Discord, se for a ferramenta que você utiliza na empresa. Se for Slack, notifica no Slack. Agora, vamos supor, beleza, você fez isso, o código está em develop. Beleza, quem aprovou, por exemplo, vai lá no develop, foi o revisor ali, aprovou, tudo ok. Passou os testes, a pessoa revisou, tá tudo seguindo os padrões que é necessário. Ele abre uma PR, mas ele abre uma PR de develop para stage. E o mesmo fluxo ocorre. O GitHub Actions vai rodar os testes para garantir que aquele código da nova funcionalidade junto ao código do branch develop vai estar funcionando tudo ok. Está passando todos os testes. Passou, consequentemente já está avaliado ali pelo revisor, então é só aprovar e mergear. Mergeou para o stage, agora já entraria uma parte que seria a parte de continuous deploy, por exemplo. Você poderia, no momento em que entrar o código, mandar código para o stage, aí você teria um evento que seria o de push para stage, onde ele iria pegar e rodar um job que teria os passos para fazer o deploy daquela aplicação em um ambiente de stage. Beleza, fez o deploy, analisou, tudo ok. Aí já entraria o próximo passo. Esse revisor pode também pegar o código que está agora em stage, com a nova funcionalidade, abrir uma PR para o master. Abrir essa PR para o master, roda todos os testes para garantir que o código antigo ali que estava no branch stage, mais esse novo código, está tudo ok, não tem nenhum impacto. Então, os testes passou, a pessoa pode mergear. Se não passar, aquele mesmo esquema de notificar via Discord, e assim o pessoal deu um erro, notifica, o pessoal vai verificar, entender o que acontece e assim corrigir. Passou, mergeou para o master, o que vai acontecer? Agora, de novo, um deploy contínuo, então vai ter uma tarefa ali com o GitHub Actions, vai pegar, beleza, ocorreu um evento, entrou o código no branch master, então ele rodaria um job que tem vários passos, que seriam os comandos para fazer deploy no ambiente de produção. Seria um exemplo aqui. Pode ser fazer um deploy rodando comandos que conecta via SSH e roda um script que baixa o novo código, faz o que tem que ser feito. Às vezes você está rodando, sei lá, com Docker. Vai ter um passo ali que vai publicar a imagem Docker de sua aplicação em algum repositório, por exemplo, um ECR, que é um repositório privado, principalmente se estiver trabalhando na empresa. Mas se não for o caso, talvez um Docker Hub, e depois fazer com que, por exemplo, seu Kubernetes aí você rodaria o comando Kubernetes para pegar essa nova atualização e assim rodar. Aí você teria todo o fluxo, por exemplo. Então esse seria um fluxo ali, que é um fluxo que eu já utilizei, de como você trabalharia. Você teria esses 3 branches aqui como base, eles sempre vão estar atualizados. E esse seria um fluxo, às vezes surge na cabeça eu falando lá no começo, o que é CI/CD? Como é que você aplica isso? Esse seria um fluxo em que você aplicaria o CI/CD. Então, esse trecho aqui, deixa eu tentar selecionar, esse trecho seria o CI aqui, e depois, já no staging ali, você, até para validar, e no master, você já teria a parte de CD, Continuous Deploy, que aí colocaria as novas funcionalidades já direto em produção. Então, um exemplo. Thiago, beleza, que você está trabalhando com a ideia de PR, e pode acontecer, às vezes o cara vai na correria, na malandragem, quer mandar o código direto ali pro branch develop. Ele não passa por esse fluxo. Existem formas de bloquear isso, tá? Então, por exemplo, você consegue vir aqui em settings no seu repositório. Lembrando que você tem que ser um administrador de repositório branches. Aqui eu já tenho, mas, por exemplo, você pode pegar aqui add rule,
Aí você escreve o branch, por exemplo, develop. Eu não quero que mande código direto para ele. Então eu vou falar assim, digito o nome do branch, falo requer por request antes de mergear, falo quantas pessoas precisa para aprovar, que eu vou pôr uma, e também eu venho cá, include administrators. O que isso vai fazer? Vai evitar que um administrador possa forçar a mergear sem ter a revisão. Porque se você não pôr isso aqui, um administrador consegue fazer isso. E às vezes, parece ser chato, mas é interessante ter isso, porque às vezes você pode ter um gestor ali que não entende o impacto que tal funcionalidade pode causar. E às vezes ele vai lá, não é preciso porque precisa. Então vai lá e aplica, vai lá e faz o merge. Vou dar um exemplo aqui. Se clicar em salvar, ele vai dar, no meu caso ele vai reclamar porque eu já tenho. Vou dar um exemplo aqui, eu até fiz aqui, eu vou desabilitar isso aqui. Eu já tenho um pull request aqui que eu abri, que eu criei um branch test. Você vai perceber que aqui agora tem merge por request. Eu conseguiria, como administrador, mergear. Às vezes, por segurança, algo que você está trabalhando em uma aplicação que impacta muito, que tem que ter esse processo de revisão e que não pode ser atrapalhado por um gestor ali que está com pressa da funcionalidade, às vezes porque prometeu, não sei. Então, você pode vincar, você como o cara responsável por configurar isso, essa parte no GitHub, essa parte pipeline, você vem cá, include administrators. Agora, se nós voltarmos, você vai perceber que, vou voltar aqui, eu já não tenho um botão habilitado. E aqui está reclamando que eu preciso de um revisor. No meu caso, é porque eu estou num repositório único meu, não tem outras pessoas, mas eu teria uma pessoa aqui, aí, o Joãozinho, marquei o Joãozinho. Então ele vai ser responsável por revisar. E ele vai falar, ok, tá aprovado. Ou não, Thiago, tem que fazer tais alterações. Eu corrijo o que ele pediu, ele aprovou, aí ele vai conseguir mergear isso. Ele vai conseguir falar, agora esse código dessa PR vai para o branch develop. E ele criaria todo o restante do fluxo, por exemplo. Ele aprovou, foi para o develop, ele iria criar todo o fluxo de abrir a PR para o develop, abrir a PR do código que está em develop para stage e a mesma coisa de stage para master. Então, geralmente essa pessoa ali, o Joãozinho, seria um cara que está mais por dentro do projeto, entende os impactos, é um cara mais experiente ali dentro do time. Bem, pessoal, resumidamente, eu quis ser bem prático de falar o que é CI/CD, o porquê do GitHub Actions, explicar a questão dele ser popular, você encontrar várias coisas, vários artigos, então vai facilitar comparado a outras ferramentas. É claro, se você, por exemplo, não posso pagar por isso, uma sugestão é usar Jenkins, que ele é open source, você mesmo vai lá e configura. Mas se você não quer essa burocracia, você consegue utilizar o GitHub Actions. Lembrando que o GitHub Actions, ele te cobra por minuto. Então, por exemplo, aqui, o que vai acontecer? Ele te cobra por minuto. Se eu não estou enganado, ele tem 2.000 minutos. Resumidamente, ele tem 2.000 minutos gratuitos. E outro ponto interessante dele é o GitHub Actions. Ele tem vou escrever aqui, GitHub Actions Marketplace. Você vai encontrar vários actions, vamos falar assim, para fazer várias coisas. Por exemplo, aqui configura o Go para você não vai precisar você mesmo rodar vários comandos aqui. Essa action nada mais é que um monte de instruções que já vai configurar isso para você, fazer essas tarefas comuns ali para trabalhar com Go. Você tem a questão de Node, .NET, Java. Então, preciso de SSH para comunicar com a máquina ali. Você digita SSH, você vai encontrar uma action que faz conexão via SSH para você, no seu servidor, para você fazer o deploy. Aqui seria uma. Então, é uma fonte de pesquisa para você não ter que reinventar a roda fazendo algo
que alguém já fez. Então é isso.